Olá, boa tarde. Nós vamos falar agora sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O IPVA tem previsão no artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal de 88 e também na Lei 14.907 de 2003. Esse imposto não tem previsão no CTN, porque ele é um imposto posterior, ele surge com a emenda constitucional 27 de 85, que foi uma emenda à Constituição Federal de 67, e ele vem como um substituto legal, um substituto histórico da taxa rodoviária única. Essa taxa rodoviária única, ela era uma taxa destinada ao conserto, manutenção das vias públicas, enquanto que o IPVA, é importante observar que o IPVA, por ser um imposto, ele não é um tributo que possa ter a sua receita vinculada. Portanto, apesar de ser um substituto histórico da taxa rodoviária única, a receita obtida com o IPVA não necessariamente será destinada para o conserto e manutenção de vias públicas. Afinal, como eu disse, trata-se de um imposto e, portanto, é um tributo não vinculado. Ele tem sim função predominantemente fiscal, função arrecadatória. A função do IPVA, então, é a arrecadação. Porém, a receita obtida não necessariamente será destinada ao conserto e manutenção de vias públicas. Ele tem como sujeito competente e sujeição ativa os estados e o Distrito Federal. Qual estado? O estado onde o veículo foi registrado, licenciado, inscrito ou matriculado. Observando que esse veículo ele deve ser registrado, licenciado, inscrito ou matriculado no estado do local de domicílio fiscal do proprietário desse veículo, conforme artigo 127, inciso 1 do CTN e artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Então, o veículo deve ser registrado, matriculado, registrado no estado do local do domicílio fiscal do proprietário desse veículo, justamente para evitar guerras fiscais entre os estados. A repartição de receitas, com base no artigo 158, inciso 3 da Constituição Federal, pode haver um rateio, entre os estados e municípios, ficando para os estados 50% da receita obtida e para o município onde o veículo estiver licenciado, os outros 50%. O sujeito passivo do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Pode ser tanto pessoa física ou jurídica. E há uma presunção relativa, mas há uma presunção que o veículo é de propriedade da pessoa em cujo nome o veículo esteja licenciado. Então, o IPVA, ele tem como sujeito passivo o proprietário do veículo automotor, que pode ser pessoa física ou jurídica, e vai haver essa presunção, que o sujeito passivo, o contribuinte, é a pessoa em cujo nome o veículo esteja licenciado. A hipótese de incidência do IPVA, então, é a propriedade de veículo automotor, a mera detenção, o uso, a posse, no caso do IPVA, não gera incidência. Precisa haver a propriedade do veículo automotor. Lembrando que a prova da propriedade é com base no certificado de registro do veículo, CRV, ou o documento do licenciamento do ano anterior. Como elemento temporal, no caso do IPVA, normalmente as leis estaduais e a lei estadual de Minas também segue essa previsão. Existe uma ficção jurídica, entende que o IPVA ele incide anualmente em todo 1º de janeiro de cada exercício. No caso do veículo novo, é na data da aquisição, e no caso do veículo importado, na data do desembaraço aduaneiro. Mas veículos usados, entende-se que vai ocorrer esse fato gerador no dia 1º de janeiro de cada exercício, 1º de janeiro de cada ano.
A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo, ou o preço comercial de tabela. Quando se tratar de veículo usado, o valor é divulgado pela Secretaria do Estado de Fazenda, mais ou menos conforme os preços médios praticados no mercado. No veículo novo, é o valor constante no documento fiscal, e no veículo importado também, o valor constante no documento fiscal ou relativo ao desembaraço aduaneiro. Sobre a base de cálculo do IPVA, é importante observar que, conforme o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, a base de cálculo do IPVA é exceção à anterioridade nonagesimal. Isso foi alterado por meio da Emenda Constitucional 42 de 2003, que admitiu essa exceção à anterioridade nonagesimal da base de cálculo do IPVA. Isso significa que, se a base de cálculo do IPVA for alterada no final do ano, não vai precisar respeitar a anterioridade nonagesimal. Já será aplicada essa nova base de cálculo no primeiro dia do exercício seguinte, primeiro dia do ano seguinte. Essa exceção à anterioridade nonagesimal da base de cálculo do IPVA tem relação direta com essa ficção jurídica. Uma vez que a gente entende que ocorre o fato gerador no primeiro dia de cada ano, uma alteração da base de cálculo que ocorresse no final de um exercício, no final de um ano, se não houvesse essa exceção à anterioridade nonagesimal, ela seria aplicada só no meio do mais para frente no ano, né, lá para fevereiro, março, e com isso não poderia ser aplicada para aquele ano, teria que esperar o outro ano. Por esse motivo, uma vez que a gente tem a ficção jurídica em que entende-se que ocorreu o fato gerador do IPVA no dia 1º de janeiro de cada ano, foi importante excepcionar a anterioridade nonagesimal para que o IPVA, a alteração que houvesse na base de cálculo do IPVA no final de um determinado exercício, já fosse aplicado para o exercício no exercício seguinte, no 1º de janeiro do exercício seguinte. Assim, se houver alguma alteração na base de cálculo do IPVA agora em outubro de 2019, essa alteração já será aplicada para o 1º de janeiro do ano seguinte, 1º de janeiro de 2020. Ficou claro? As alíquotas do IPVA, conforme o artigo 155 da Constituição Federal, o IPVA terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, e além disso, muito importante falar que as alíquotas do IPVA, elas poderão ser diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. Então, pode haver alíquotas diferenciadas em decorrência do tipo, utilização do veículo, se o veículo é utilitário, se ele é um veículo de transporte de cargas, etc. Não pode haver alíquotas aí diferenciadas em razão da origem desse veículo, por exemplo, se esse veículo for importado ou nacional. Não pode, por exemplo, uma legislação brasileira diferenciar alíquotas para veículos importados, onerando veículos importados, porque a Constituição não admite essa hipótese. A Constituição admite alíquotas diferenciadas de IPVA apenas em razão do tipo ou da utilização desse veículo. Por fim, só lembrando que o último aspecto que era importante, era relevante tratar sobre o IPVA, é que o IPVA ele incide sobre a propriedade de veículos automotores. IPVA não incide sobre a propriedade de embarcações, nem tampouco sobre a propriedade de aeronaves. Então, incide sobre a propriedade de veículos automotores. Era isso que eu precisava falar. Agradeço a atenção de vocês e até mais.